Olá, como vocês estão? Eu me chamo Luana, sou professora de língua portuguesa, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos estudar os níveis de fala, tá bom? Hoje nós vamos estudar os níveis de linguagem, tá bom? Vamos lá na apostila de vocês, tem um conceito. Os níveis de linguagem, ou níveis da fala, são os registros da linguagem utilizados pelos falantes, os quais são determinados por vários fatores de influência. Quais são esses fatores? O lugar onde nós moramos, por exemplo, aqui no Pedra Branca, lá em Macapá, lá em Santana, em geral, no Amapá, algumas palavras são faladas diferentes de outra região, por exemplo, do Pará, do Maranhão, do Piauí, São Paulo. Então, as regiões, às vezes, têm dialetos próprios, diferentes. Então, o nível da linguagem, ele depende desses fatores, né? O local onde nós moramos, o nosso grau de escolaridade. Então, às vezes, uma pessoa que tem um grau de escolaridade baixo, ela fala um pouco diferente de quem tem um grau de escolaridade um pouco mais elevado, tá bom? Então, o grau de escolaridade, o local em que moramos, tá bom? Então, tem alguns fatores que influenciam isso no nível da linguagem. São 5 os níveis da linguagem, tá bom? Nós temos a norma culta, o padrão, a linguagem coloquial, nós temos gírias, tá bom? Nós temos também a linguagem regional e nós temos uma linguagem vulgar. Vamos ver agora cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá para a primeira, tá bom? Norma culta ou padrão. A linguagem culta ou formal é aquela que as pessoas falam de acordo com as regras gramaticais, tá bom? Então, vamos para um exemplo de uma frase que não é considerada uma norma padrão, tá bom? Culta, formal. A gente avisamos para ele se afastar. Nessa frase, nós temos aí um erro do sujeito, a gente avisamos, porque não concorda com o verbo. Para entrar na norma padrão, o correto seria nós avisamos para ele se afastar, porque o nós, na terceira pessoa do plural, ele concorda em número e gênero com o verbo avisamos, que também está na terceira pessoa do plural, tá? Então, quando nós temos frases na norma padrão, aquelas frases corretas de acordo mesmo com a norma gramatical. Vamos lá para algumas frases que tem aqui como exemplo. Considero viável começar por esse projeto. Estava muito abatido hoje. Poderia falar com o departamento de compras, por favor? Tenham comigo o resultado dos exames. Então, existem vários exemplos de norma padrão, tá? Toda vez que você tá bom, então o uso da linguagem formal, ela vem de acordo com as regras gramaticais. Agora vamos para o segundo nível de linguagem, tá? A linguagem coloquial, informal, popular. A linguagem coloquial ou informal é aquela em que os falantes se expressam de forma mais descontraída e em que há uma preocupação menor com as regras e com as palavras do discurso. Ou seja, esse tipo de linguagem ela não pode ser considerado errado. Quando eu falo informalmente, eu não posso dizer, ela fala tudo errado, porque é uma linguagem mais descontraída, embora não tenha tanta preocupação com as regras gramaticais. Então, ela não pode ser considerada errada, porque ela é uma linguagem mais descontraída, que nós usamos no dia a dia, com os nossos amigos, com as pessoas mais íntimas, né? É uma forma de falar um pouquinho diferente. Ela não é uma linguagem considerada errada, embora não esteja certinho com as regras gramaticais. Ela é mesmo uma linguagem mais descontraída. Aqui um exemplo. Cala a boca. Né? Você não vai chegar para um professor, para um juiz, numa reunião de trabalho e mandar alguém calar a boca. É uma linguagem informal, tá bom? Tava super derrubado hoje. É uma linguagem formal também. Acho que a gente tem que começar por aqui, né? Gramaticalmente seria, acredito que nós tenhamos que iniciar por aqui. Tá bom? Agora vamos para a linguagem regional, regionalismo. Essa linguagem... Agora vamos para o terceiro nível de linguagem, tá bom? Linguagem regional, regionalismo. É uma linguagem que está relacionada com as variações ocorridas principalmente na fala, nas mais variadas comunidades linguísticas. Essas variações são também chamadas de dialetos, tá? Dialetos são essas variações que ocorrem de acordo com cada região, com cada estado, com cada cidade. Tem sempre essa variação. Nós não falamos, por exemplo, nós falamos a língua português brasileiro, mas ela tem vários dialetos. Em São Paulo, uma palavra falam de uma forma, na Amapá falam de uma forma, então isso que é dialeto, tá? São as formas diferentes de usar a linguagem, dependendo de cada região.
O Brasil, por exemplo, apresenta uma imensa variedade de regionalismo na fala dos usuários nativos de cada uma de suas 5 regiões. Então, existe país que tem o mesmo dialeto, tá? Em todos os estados. Mas existem outros que em cada estado tem um dialeto diferente. E no Brasil, principalmente, é um dos países ou o país que tem mais dialetos, que tem mais diferenças de região para região. Eu anotei aqui só um exemplo. Por exemplo, aqui no estado do Amapá, nós falamos papagaio, pipa, rabiola. Em outros estados, eles chamam diferente, né? E tem estado que chama só de pipa, tem estado que chama só de rabiola. Não, acho que rabiola é só aqui no Amapá. Tem estado que chama só de papagaio, tem estado que chama de pipa, tá? Então, existe essa diferença de região para região. Outra diferença, o chopp, né, o geladinho, aqui nós chamamos de chopp. Em outro estado eles chamam de geladinho, tem outros lugares que chamam de chup-chup. Então, isso que é dialeto, isso que é a diferença da região, tá? Existe também aquela frutinha azedinha, o taperebá, que aqui chama de taperebá, em outro lugar chama de cajá. Aí existem pessoas que falam que cajá e taperebá são frutas diferentes, outras falam, não, aqui é taperebá, lá é cajá. Existe também a palavra mamãe. Algumas pessoas aqui chamam de mamãe, mas se você conhecer pessoas nordestinas, cearenses, elas vão chamar de maninha, principalmente o cearense, né? Ele vai chamar de maninha, não chama de mamãe. Então, existe uma infinidade de palavras que mudam de acordo com cada região. Então, isso que é uma linguagem regional, regionalismo. Por exemplo, a minha família é maranhense, meus pais são maranhenses, eu nasci no Pará e eu falo um pouquinho diferente. Quando eu era criança, as pessoas... Eu vim para Macapá pequeno com a minha família, então algumas coisas eu falo de acordo com o Pará, do Maranhão. E quando eu era mais nova, as pessoas riam muito de mim, né? Porque eu não falo vou tomar banho. Até hoje eu falo vou banhar, mesmo sabendo a forma correta, gramaticalmente. Então eu falo vou banhar. Então as pessoas ficavam, tu fala errado. Ou eu não falo a minha mãe, eu falo a mãe. A mãe pediu para eu fazer tal coisa. As pessoas, tu fala mãe, que estranho, que engraçado. Então as pessoas riam muito de mim quando eu era menor. Essa é uma forma, é um tipo de linguagem que é a linguagem regional, que varia de região para região, tá bom? E vamos agora para gíria. Gíria já é mais do tempo de vocês, tá ligado? Vocês costumam falar muito. Mó cara que eu não vejo vocês, né? São essas gírias, tá bom? Gírias é um estilo associado a uma linguagem coloquial popular. Então é coloquial popular porque ela é informal, tá bom? Como meio de expressão cotidiana, do dia a dia. Ela está relacionada ao cotidiano de certos grupos sociais e podem ser incorporados ao léxico de uma língua conforme sua intensidade e frequência de uso pelos falantes, tá bom? Então as gírias, elas fazem parte de certos grupos, não são todas as pessoas que se utilizam da gíria. Elas fazem parte de certos grupos e elas podem mudar de geração em geração, com o tempo. Por exemplo, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, estava bem famosa aquela gíria chave. Eu não sei falar muito gíria, mas alguém contou uma história lá e a outra pessoa fala mó chave. Ou seja, está dizendo que é mentira. Também há muito tempo atrás tinha uma gíria muito famosa que era cara. Faz maior cara que eu não te vejo. Então, cara para dizer, né, substituído por tempo. Faz muito tempo que eu não te vejo. Faz maior cara que eu não te vejo. Então, eram as gírias utilizadas antigamente. Hoje em dia, eu estou por fora das gírias. Se vocês souberem as gírias atuais e quiserem me falar, fique à vontade, tá bom? Então, gírias são essas palavras, essa linguagem que depende muito do grupo, né, que as pessoas estão inseridas. São certos grupos que falam essas gírias, não é todo mundo, tá bom? Então, existe aqui o exemplo de outras gírias. Chuchu, beleza, falou, tá ligado? E vamos para o último nível de linguagem, a linguagem vulgar. A linguagem vulgar, ela é totalmente diferente da linguagem formal. Ela não obedece às regras gramaticais. Qual é a diferença dela também para a linguagem informal? A linguagem formal, coloquial, ela é uma linguagem descontraída. Ela segue um pouquinho as regras da gramática, mas não tanto como a linguagem formal, tá? A linguagem formal segue 100% as regras gramaticais,
A linguagem formal segue 100% as regras gramaticais. A linguagem formal é uma linguagem descontraída, não segue tanto as regras gramaticais. E a linguagem vulgar, ela não segue nada as regras gramaticais. É uma linguagem que ela pode ser considerada também como um vício de linguagem, tá? E o interessante dessa linguagem é que as pessoas conseguem se comunicar, mesmo usando essa linguagem formal, tá? Que é totalmente oposto da linguagem formal. Vamos lá para alguns exemplos. Nós, vai, tá totalmente contra a gramática, né? Esse pronome da terceira pessoa do plural não está de acordo com o verbo vai. Nós, vai. Para mim, ir. Para eu ir, porque o mim, como vocês devem estar cansados de ouvir, não conjuga verbo. Então, não existe para mim fazer, para mim tomar, para mim ir. É para eu fazer, para eu tomar, para eu ir, tá? Então, mim não conjuga verbo. Não é mim falar, mim fazer, mim dormir, mim acordar, mim namorar, tá? E vamos ir, ó, não tem o verbozinho, não tem nenhum S do final, vamos ir. E existem vários outros exemplos de linguagem vulgar, tá bom? Aqui embaixo nós temos um exercício para vocês, tá bom? Leem com calma. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o exercício, sobre as perguntas, sobre as respostas, podem falar comigo, tá bom? Escrevam só a resposta no caderno, não precisa escrever o texto, não precisa copiar tudo, escrevam só a resposta e uma dica para vocês, tá bom? Não esqueçam de separar a matéria de português, espero que vocês já tenham feito isso. Então, toda atividade que nós formos fazer, vocês vão colocar lá a data, o cabeçalho, o seu nome, sua turma e coloquem um título em cima. Por exemplo, eu vou colocar aqui, só um minutinho, tá? Que eu vou fazer um exemplo aqui. Eu escrevi rapidinho só para dar um exemplo, tá? Então, vocês coloquem aqui o nome de vocês, a turma, e escrevam um título. Hoje o assunto é nível da linguagem, então escreva o nível da linguagem e aqui embaixo vocês escrevam as respostas. Aí, na próxima semana, nós vamos ver outro assunto, por exemplo. Aí você vai lá, coloca lá o seu nome, sua turma, o assunto e as respostas. Assim, quando você precisar voltar, se você precisar voltar para saber a resposta de tal assunto, você tá lá bonitinho qual é o assunto de cada resposta sua, tá? E então, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Até a próxima aula.